Olá, meu nome é Poliana Navarro, eu sou advogada e hoje eu vou falar para vocês a respeito da tese da contribuição única, também chamado como o milagre da contribuição única. E se trata de uma brecha que a reforma da Previdência acabou deixando passar, que possibilita que em alguns casos específicos o valor de uma aposentadoria ele possa ser triplicado. Para conseguir esclarecer melhor a respeito da tese da contribuição única, eu primeiro preciso fazer uma breve explanação a respeito do divisor mínimo, porque é justamente o fato de a reforma ter eliminado o divisor mínimo é que dá essa possibilidade de, em algumas situações específicas, poder ser utilizada a tese da contribuição única. Então, o que seria o divisor mínimo? Para falar do divisor mínimo, eu preciso esclarecer ainda um pouquinho mais a respeito da forma que é feito o cálculo de uma aposentadoria. Então, como era feito o cálculo da aposentadoria antes da reforma da Previdência? Antes da reforma, eram contabilizadas todas as contribuições a partir de julho de 94 até a data da aposentadoria, ou seja, todas as contribuições realizadas dentro do plano real. Então, era feita uma soma de todas essas contribuições, né, uma média de todas essas contribuições, podendo ser excluídos as 20% menores contribuições. Lembrando que essa exclusão seria apenas em relação ao cálculo. Elas contariam todas as contribuições para fins de tempo de aposentadoria, mas na hora de fazer o cálculo, se fosse mais favorável, eu poderia excluir as 20% menores, que geralmente acaba sendo mais favorável. Só que além disso, além dessa média das 80% maiores contribuições, existia também a aplicação do divisor mínimo. E o que seria esse divisor mínimo? Seria 60% do período de julho de 94 até a data da aposentadoria. Então, eu calculo quanto tempo tem de julho de 94 até a data da aposentadoria. Vamos dar um exemplo em números redondos para ficar mais simples. De julho de 94 até a data do pedido da aposentadoria tem 6 meses. 100 meses. Então, eu vou calcular de 100 meses, quanto é 60%? Seriam 60 meses. Então, isso quer dizer que o meu divisor mínimo, nessa situação específica, seria 60. Aí, para fazer o cálculo, eu vou ver quantos meses tem de julho de 94 até a data da aposentadoria. Quantos meses de contribuição existem. Eu sei que tem 100 meses. De 100 meses, 60% dá 60 meses. E agora eu vou ver quantos meses de contribuição. Digamos que nesse caso específico eu tenho 50 meses de contribuição, de julho de 94 até a data do pedido da aposentadoria. Então, havia uma divisão, e essa divisão tem que respeitar o divisor mínimo. Então, nesse caso, o divisor mínimo era 60, porque 60 meses é 60% do período que eu estou calculando. Mas, nesse caso em específico, haviam apenas 50 contribuições durante esses 100 meses, que é o meu período total. Então, isso quer dizer que o meu divisor mínimo é 60, mas que eu vou dividir as 50 contribuições não por 50, mas sim por 60, porque 60 é o divisor mínimo. Então, eu não posso dividir por um número menor que esse. Então, ao dividir 50 contribuições por 60, isso acabava causando uma defasagem muito grande no valor do benefício. Com a reforma da Previdência, foi excluído o divisor mínimo. Então, hoje, para fazer o cálculo de uma aposentadoria, se eu tenho 50 meses, eu vou dividir por 50. Se eu tenho 100 meses, eu vou dividir por 100 meses. Então, eu vou contabilizar todo o período, continua sendo de julho de 94 até a data do pedido da aposentadoria, e vou dividir pelo número de meses que eu tiver contribuído. E independente de quantos meses eu tiver feito essa contribuição. Então, foi isso que possibilitou a tese da contribuição única, porque hoje eu não tenho mais um divisor mínimo.
Se eu tiver uma única contribuição, eu vou simplesmente dividir ela por 1. Aí uma outra questão também que é bem importante é essa data. Para o cálculo da aposentadoria, eu sempre vou pegar julho de 94 para frente. Então, isso quer dizer que se eu tive contribuições anteriores a julho de 94, essas contribuições não vão entrar no cômputo da minha aposentadoria. Não vão entrar para o cálculo, mas elas vão contar como tempo de contribuição. Então, hoje, na aposentadoria por idade, para que o homem possa se aposentar, ele precisa ter 65 anos de idade e 15 anos de contribuição caso a filiação tiver ocorrido antes da reforma da Previdência. Para quem se afiliou depois da reforma já são 20 anos. E para a mulher eu preciso de 62 anos de idade, respeitando as regras de transição, porque a idade antes era 60 e a partir da reforma passou para 62 anos, mas acrescentando 6 meses a cada ano. Então, quem está dentro da regra de transição vai se aposentar com 60 anos e meio, 61, mas em regra geral, após a reforma, com 62 anos. E 15 anos de contribuição. Então, se eu tiver uma situação em que uma mulher com 62 anos ou um homem com 65 anos, que é a idade para aposentadoria, tiver 15 anos de contribuição antes de julho de 94, eu posso considerar esses 15 anos, vai considerar para aposentadoria, e para minha regra de cálculo, digamos que a pessoa tenha 15 anos antes de julho de 94 e mais 15 anos depois de julho de 94. O que eu vou fazer? Eu vou considerar esses 15 anos antes de julho de 94 e depois de julho de 94, eu vou fazer uma única contribuição, vou orientar essa pessoa a fazer uma única contribuição no valor do teto da Previdência. Então, eu vou ter depois 15 anos de contribuição e 1 mês. Esse 1 mês é no teto da Previdência. Então, eu vou excluir todas as contribuições de valor menor e vou deixar a única contribuição no valor do teto. E é essa única contribuição que vai ser computada para o cálculo da aposentadoria. Como funciona o cálculo da aposentadoria após a reforma da Previdência? Eu tenho um coeficiente que ele vai se iniciar em 60% do salário de benefício. Lembrando que salário de benefício é a média das contribuições de julho de 94 até a data da aposentadoria. Então, meu coeficiente ele vai iniciar com 60% do salário de benefício. E a cada 1 ano de contribuição, ele vai acrescentar mais 2%. Então, isso quer dizer que ele vai acrescentar 2% para a mulher, quando passar de 15 anos, e para o homem, quando passar de 20 anos. Então, nesse caso, eu posso considerar apenas os 15 anos antes de julho de 94 e que é o mínimo necessário que tem que ter. Se a filiação se deu antes da reforma da Previdência, 15 anos para a mulher, 15 anos para a mulher e 15 anos para o homem. Se a filiação se deu após a reforma da Previdência, 15 anos para a mulher, 20 anos para o homem. Então, para fins de tempo de contribuição, eu consideraria apenas os 15 anos antes da reforma da Previdência. E para fins de cálculo, eu vou considerar apenas a única contribuição que foi feita no valor do teto, eliminando todas as demais contribuições. Então, o meu cálculo, ele vai ter 15 anos e uma contribuição, ou seja, 60%, que é o valor inicial do cálculo da aposentadoria. Eu não vou ter valores maiores porque eu eliminei todos aqueles 15 anos que foram contribuídos depois de julho de 94. Se eu, colocando aqui numa outra forma, para explicar um pouquinho melhor, se eu não eliminar esses 15 anos depois de julho de 94, né? Estou falando aqui de uma aposentadoria para a mulher, onde ela recolheu 15 anos antes de julho de 94 e 15 anos após julho de 94.
Então, se eu considerar o total do recolhimento, eu vou ter 30 anos. Então, 15 anos equivale a 60%, e a cada ano que passe de 15, eu vou ter 2% a mais. Então, 15 equivale a 60%. Os outros 15, 15 vezes 2, 30. Então, 60% vai para 90%. Mas, considerando, no caso, nessa aposentadoria, uma pessoa que teve contribuições pequenas, contribuições de valores baixos, próximos ali ao salário mínimo, o que é melhor? Eu ter 90% do salário mínimo ou 60% do teto da Previdência? Então, é aí que está a questão da tese. Se eu eliminar os 15 anos após julho de 94, eu fico apenas com os 15 anos antes de julho de 94, que vai computar para mim 60%, que é o percentual inicial da aposentadoria. Computando apenas ali os 60%, como eu vou ter como base uma única contribuição, lembrando que eu excluí todas as demais contribuições depois de julho de 94, e para o cálculo de salário do benefício é considerado apenas contribuições após julho de 94. Eu excluí todas e deixei apenas uma contribuição no valor do teto. Então, eu vou pegar essa contribuição no valor do teto e dividir por ela mesma. Então, o meu salário de benefício, ele vai ser o valor do teto. Só que como eu tenho apenas 15 anos, porque eu excluí todos os outros anos, vai iniciar em 60%. Então, dessa forma, eu tenho 60% do teto para alguém que durante uma vida toda contribuiu ali apenas com uma renda próximo ao salário mínimo. Então, o que é importante falar em relação a isso quanto à reforma da Previdência? Isso é uma falha, é algo que acabou ficando, então a gente não sabe dizer por quanto tempo ainda vai ter essa possibilidade de usar a tese da contribuição única. Muito provavelmente os legisladores já devem estar se mexendo para fazer um decreto, uma medida, uma alteração na lei para que impeça que pessoas que tiveram contribuições próximas de um salário mínimo a vida toda venham a se aposentar com valor 3 vezes maior do que seu benefício de contribuição, mas por enquanto está vigente, está tendo vários benefícios para pessoas que se encaixam nos requisitos que eu passei aqui no vídeo. E se esse é o seu caso, vá o quanto antes dar entrada no seu benefício, procure um advogado previdenciarista para ter maiores esclarecimentos, para ver se realmente essa se trata da sua situação, e o quanto antes faça o pedido da sua aposentadoria caso você se encaixe nos requisitos, porque não tem como saber até quando essa brecha vai ficar em aberto para poder contemplar, talvez essa possa ser o seu caso. Então, eu aconselho a não deixar isso passar, porque com certeza faz muita diferença você receber uma aposentadoria no valor de um salário mínimo, ou receber uma que hoje está em R$ 1.100, ou receber uma aposentadoria no valor aí de quase R$4.000. Para minha vida, se fosse a minha situação, com certeza faria diferença. Então, se faz diferença na sua vida, vá atrás dos seus direitos, procure um advogado previdenciarista e para esclarecer melhor a situação, e se esse é o seu caso. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal para que você fique sabendo assim que eu postar novos vídeos. Até o próximo vídeo.